tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. E o tema da aula de hoje é um tema que eu considero central para todas as ciências. O assunto de hoje é energia. E não dá para a gente falar de energia sem falar de um outro conceito também muito importante chamado trabalho. Conceito de energia e conceito de trabalho estão intimamente vinculados. Por quê, professor? Porque do ponto de vista da física, energia ainda não tem definição. A gente vai tentar expressar alguma definição fazendo esse vínculo com o trabalho. Entendam que é muito difícil você definir energia. O que a gente sabe de energia? A gente só sabe que é algo que você precisa para andar, que você precisa para correr, que você precisa para pensar, até para dormir nós precisamos de energia. Então notem que a gente precisa de energia para qualquer atividade diária, mas como nós fazemos para definir energia? Então, do ponto de vista da física, um sistema físico apresenta energia sempre que ele possui capacidade de realizar trabalho. Então a gente diz que um sistema físico, e quando eu falo sistema físico pode ser um objeto, pode ser você, pode ser o sistema solar. Então um sistema físico ele apresenta energia se ele tiver capacidade de realizar trabalho. Daí a gente ter que falar dessa grandeza física também muito importante chamada trabalho. Então vamos começar. Galera, do ponto de vista da física, trabalho é definido como força vezes deslocamento. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que uma força, para realizar trabalho sobre um corpo, deve produzir, na direção em que atua, deslocamento. Simples assim. Então, se uma força atuar num determinado corpo e produzir nesse corpo deslocamento na direção em que ela atua, a gente diz que essa força realizou trabalho. E por que o trabalho é tão importante? Porque toda vez que uma força realiza trabalho sobre um determinado corpo, ela fornece energia para esse corpo. Mas notem, essa força tem que realizar um trabalho sobre o corpo, ela tem que atuar e tem que produzir deslocamento para que nós possamos pegar F, D e multiplicar. Por que eu estou falando isso? Porque tem situações que se você tentar enquadrar no conceito físico de trabalho, isso não vai bater no teu conceito do dia a dia de trabalho. Pode te levar a uma conclusão errada. Como assim, professor? Exemplo. Vamos imaginar que você esteja segurando na sua mão um determinado objeto parado. Você está fazendo uma força sobre ele? Sim. Você está produzindo deslocamento nele? Não. Então, do ponto de vista da física, você não está realizando o trabalho. Da mesma maneira que se você se apoiar numa determinada parede e começar a fazer força sobre ela, e ela não vai se mover. Você está fazendo força, mas não está produzindo deslocamento. Então, você não está realizando o trabalho, nem na primeira situação, nem na segunda situação. Mas, professor, eu estou segurando um objeto. Para segurar o objeto, eu tenho que despender energia, eu tenho que gastar energia. Uma energia minha está sendo investida nesse fenômeno. Então, não há realização de trabalho? Não. Não há realização de trabalho do ponto de vista da física. Você não está realizando trabalho sobre o haltere, mas você estará realizando trabalho sobre seus músculos. Seus músculos estão se contraindo, seus músculos estão se distendendo. Então está rolando ali dentro, a nível microscópico, a nível biológico, um FD. Então, trabalho muscular está sendo feito, mas um trabalho sobre o haltere não está sendo feito. A exemplo do que acontece quando você está empurrando uma determinada parede. Tá tranquilo até aí, galera? Agora, se você pega esse objeto que estava no chão e o eleva acima de sua cabeça, de modo que ele fica a uma determinada altura do chão, aí sim. Aí você fez uma força sobre ele e produziu um deslocamento. Então você realizou um trabalho sobre aquele corpo, logo você forneceu energia para esse corpo. Todo mundo entendendo, galera? Vejam que é um conceito fácil, mas tem essas delicadezas. Então, quando você, por exemplo, comprime uma mola, quando você distende uma mola, você está fazendo força e produzindo deslocamento. Então, você estará realizando trabalho sobre a mola, de modo que, após isso, a mola estará armazenando energia. Exatamente que valor de energia, professor? O trabalho que você realizou sobre ela.
Por isso que energia é expressa em Joule e trabalho é expresso em Joule. Então, se você fez um trabalho de 40 joules sobre a mola ou sobre uma determinada caixa que se moveu, você forneceu a ela 40 joules de energia. Se você pega um arco, né, e traciona esse arco, você realizou um trabalho sobre o arco. Então, você forneceu o que para ele? Energia. E essa energia pode ser devolvida depois do arco para a flecha. Então é importante que você entenda esse conceito de trabalho vinculado ao conceito de energia. Então toda vez que você identificar a realização de trabalho, que é FD, com certeza você já pode imaginar que aí tem energia envolvida. Então peraí, professor, quer dizer que se eu pegar dois corpos, dois objetos e separar só pelo simples fato de eu ter realizado o trabalho, força vezes deslocamento, eu estou fornecendo a esse sistema energia? Exatamente, galera. Pelo simples ato de você mover um ou mais objetos, você já está promovendo o aparecimento de energia, o armazenamento de energia. Então, quando você pega um corpo que está no chão e o eleva acima da sua cabeça, você nada mais, nada menos está fazendo do que separando dois corpos, a Terra e esse objeto que você está levantando. Como você fez uma força e produziu um deslocamento, você está fazendo com que esse sistema armazene energia através da tua realização de trabalho. Entender esse vínculo, galera, que existe entre trabalho e energia, isso é muito importante. Então, uma força atuou no corpo, produziu deslocamento, a gente diz que ela realiza trabalho. E se ela realiza trabalho, naturalmente há uma transferência de energia para o corpo sobre o qual ela realizou o trabalho, não é? Quer seja uma caixa, quer seja um objeto se movendo, quer seja, né, um arco, né, atuando sobre uma flecha, etc, etc. Tranquilo até aí? Beleza? Só que você poderia falar o seguinte, professor, tranquilo, trabalho é F vezes D. Então existe uma relação entre força e deslocamento. E o tempo entra nessa brincadeira aí? Porque, por exemplo, eu posso ter duas máquinas, por exemplo, duas retrocavadeiras, duas empilhadeiras, que realizem o mesmo trabalho, só que uma fará em menos tempo e outra fará em mais tempo. Existe uma grandeza associada a isso? Sim. E a grandeza associada a isso é a potência. Então a potência é uma grandeza que vem para te dizer quão rápido um trabalho está sendo realizado. Então a razão entre trabalho e tempo é o que nós chamamos de potência. Notem que o tempo está no denominador. Potência, trabalho dividido por tempo. Então, potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se uma máquina realiza uma determinada atividade, um determinado trabalho, num curto tempo, a gente diz que é uma máquina bem potente. Se ela demora muito, ela tem uma potência pequena e é uma máquina menos potente. Então, o conceito de potência média dentro da física é definido como a razão entre trabalho e tempo. Beleza até aí, gente? Então já vimos trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Fórmula essa bem simples e que é aplicada também para o caso simples da força ser constante, porque existem situações onde a força é variável. Mas para essas situações mais básicas, onde a força é constante ao longo do deslocamento, podemos usar tranquilamente F vezes D. Agora, como esse trabalho para ser realizado necessita de um certo intervalo de tempo, surge o conceito de potência, que é trabalho sobre tempo. Então é interessante você notar que quando você estuda, né, civilizações antigas, você vê que quando eles tinham por intenção subir uma determinada montanha, as estradas não eram em linha reta, elas iam fazendo um zigue-zague. Então, às vezes, né, você pega aí, né, vamos pegar um trecho bem conhecido lá de Machu Picchu, né? Então, existe uma cidade chamada Águas Calientes, existe uma ligação entre Águas Calientes e Machu Picchu. Entre as duas existe uma diferença, um desnível de 500 metros, mas a estrada em zigue-zague tem quase 6.000 metros para chegar até lá. Aí você perguntaria, ué, professor, mas por que em zigue-zague? Porque, na realidade, quer-se gastar mais tempo. Então, para você ir de uma cidade a outra, situada a 500 metros de altura em relação a essa, você vai consumir o mesmo trabalho indo diretamente ou em zigue-zague, ou seja, você vai despender a mesma energia.
Porém, em zigue-zague você vai gastar mais tempo. Quando fizer a conta trabalho sobre tempo, quer dizer que teus músculos vão ter que desenvolver uma potência menor na subida em zigue-zague. Logo, você vai cansar menos. Então, você pode ir diretamente? Claro que você pode. Você vai fazer um tempo menor? Claro que você vai. Mas isso vai requerer dos seus músculos uma maior potência. Isso faz com que você canse mais. Daí as trajetórias em zigue-zague serem mais confortáveis em relação à trajetória retilínea. Legal esse conceito, né, galera? É o conceito de potência. Então, mostra a relação entre potência, entre cansaço muscular e tempo gasto para a realização de determinada atividade. Show até aí, galera? Agora vamos falar um pouquinho sobre dois tipos de energia que caem muito em prova, que é o conceito de energia potencial gravitacional e o conceito de energia cinética. E aí, fechando essas duas energias, a gente vai falar sobre o conceito de energia mecânica. Galera, um dia você aprendeu o conceito de energia potencial gravitacional e você viu que para nós calcularmos essa energia, basta você pegar o peso do objeto e multiplicar pela sua altura. Então nós já comentamos isso aqui. Quando você pega um objeto que está no chão e o eleva a uma determinada altura do chão, ele adquire uma energia. Essa energia associada à altura nós chamamos de energia potencial gravitacional. Então, quanto mais pesado o corpo, mais trabalho será necessário para erguê-lo. Quanto maior a altura que você quer erguê-lo, mais trabalho será necessário. Então é por isso que o trabalho para elevar um objeto de uma altura H depende do peso dele e depende da altura H. O trabalho é pH. Por isso que a energia que ele adquire, chamada de potencial gravitacional, é pH. Mas notem que independe da trajetória. O que importa é o desnível H. Não importa se o objeto é levado do chão até uma altura H por uma rampa, diretamente, através de uma escada com 40 degraus. O que importa é o desnível entre a posição inicial e a posição final. Se o desnível for o mesmo, o gasto energético vai ser o mesmo. O trabalho que você vai ter que fazer será o mesmo. Então a energia armazenada por ele será a mesma, P vezes H. Generalizando um pouco mais, galera, partindo um pouco mais para o nível de faculdade, é interessante você notar que o que importa não é bem a altura. O que importa, na realidade, é a distância entre dois corpos, o objeto e a Terra. Não entendi, professor. Se você tem um objeto aqui e um objeto aqui, só pelo fato deles estarem separados por uma distância D, eles já armazenam energia. Ué, professor, não entendi. Mas simples. Eu não falei ainda há pouco, quando você tem dois objetos e os afasta, você fez força e produziu deslocamento, logo você realizou trabalho? Sim. Quando você realiza trabalho sobre um sistema, você não fornece energia para esse sistema? Sim. Então, se aquele sistema, dois objetos, estão separados, alguém os separou. Alguém realizou trabalho para isso. Alguém deu a eles energia. Daí você pode até ir mais longe, você pode ir lá para o Big Bang, quando houve aquela grande explosão há 13,6 bilhões de anos atrás, quando surgiu o universo e matéria está se separando até hoje. O universo está se expandindo até hoje. Então, algo ou alguém está realizando trabalho sobre o universo, já que até hoje ele continua se expandindo. E se ele está se expandindo, significa que astros estão se separando. Logo, há armazenamento de energia. Então é legal você fazer esse vínculo, né? E com tudo. Então, na realidade, para onde você olha no dia a dia, sempre você vai ver energia envolvida, até mesmo a nível atômico. Então, quando você olha para a estrutura íntima da matéria e você vê dois átomos separados, alguém os separou. Existe uma energia armazenada ali. É por isso que o mais correto é você falar que a energia potencial gravitacional não é desse corpo, é do sistema corpo-terra. Mas é claro que a gente omite essa informação, né? No dia a dia, a gente despreza a presença da Terra porque ela está em todos os fenômenos, já está implícito isso. Então a gente fala simplesmente energia potencial gravitacional armazenada por determinado objeto.
Viram isso? Então, essa altura que a gente usa na fórmula pH nada mais é do que a distância entre esses dois corpos. Beleza até aí? Então, a energia potencial gravitacional é importante. É bom que você entenda. Aí você falaria, ué, professor, mas espera aí. Vamos imaginar que eu esteja no 10º andar de um prédio e um objeto esteja no 20º andar. Qual é a energia potencial gravitacional que ele tem? Agora você entendeu o cerne da questão. Depende. Esse H tem que tomar alguém como referência. Se for o solo, é a altura dos 20 andares. Se for você, é simplesmente o desnível entre o 20º andar e o 10º andar. Então, a energia potencial gravitacional, como ela depende de H, ela depende de um referencial. Para cada referencial, você vai estabelecer um valor de energia potencial gravitacional. Você vai ver que algo parecido vai acontecer com a energia cinética. É por isso que sempre alguém ou tem energia potencial, ou tem energia cinética, ou tem ambas, porque se depende de um referencial, você sempre vai poder escolher adequadamente um referencial, onde você tem energia potencial gravitacional, energia cinética, ou as duas. Como assim, professor? Isso aí também ocorre com energia cinética? Sim. O que é energia cinética? Energia cinética é aquela energia que está associada ao movimento. Por isso que ela é definida matematicamente como m vezes v ao quadrado sobre 2. Importante, v ao quadrado. A velocidade está ao quadrado. O que isto quer dizer, professor? Quer dizer que se você dobrar a velocidade de um corpo, ele terá 4 vezes mais energia cinética. Se você triplicar a velocidade de um corpo, ele vai ter 9 vezes mais energia cinética. E notem que energia tem a ver com dano. Então, numa determinada colisão, a velocidade é importante por conta da energia transportada. É a energia que vai produzir dano. Então, se você tem um caminhão com uma velocidade 2 vezes maior que outro caminhão, significa que ele tem 4 vezes mais energia e numa colisão contra um muro, por exemplo, ele vai produzir 4 vezes mais danos. Então, a energia potencial gravitacional é mgh, pH. E olhem a gravidade, olhem a participação da Terra no que eu falei anteriormente. A gravidade é justamente por conta da participação do nosso planeta. Então, mgh. Já a energia cinética, perdão, mv ao quadrado sobre 2. Tranquilo até aí, galera? Tudo bem? E ainda há pouco eu falei que um corpo sempre tem uma ou outra ou ambas. É por isso que é importante você definir um conceito chamado energia mecânica. O que é energia mecânica? É a soma da cinética com a energia potencial. Então, se um determinado corpo tiver ambas energia cinética e energia potencial, se você somá-las, obtendo a energia total que aquele corpo possui, esse é o conceito de energia mecânica. Mas aí você falaria, professor, só existe um tipo de energia potencial? Só existe energia potencial gravitacional? Não. A nível de física clássica, só existem 2 tipos de energia. Física clássica, tá? Não vamos partir para a moderna. Energia cinética e energia potencial. Mas a energia potencial você tem vários tipos. Nós só vimos a mais importante. Energia potencial gravitacional. Mas, por exemplo, quando você comprime uma mola, ela adquire energia potencial. Ué, professor, mas por que não é cinética? Porque não tem movimento. Se você olhar para uma mola comprimida, ela está parada. Então não tem por que se falar em energia cinética, mas tem por que se falar em energia potencial, porque ela tem alguma energia ali armazenada que tem potencial, tem capacidade de se transformar em cinética. Essa energia potencial é chamada de energia potencial elástica, só porque ela é armazenada por uma mola. A rigor, a nível de física clássica, como só existe energia cinética e energia potencial, é interessante você notar que tudo que não for energia cinética, você pode chamar de energia potencial. Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial química, energia potencial luminosa, energia potencial sonora e assim sucessivamente. Então elas recebem genericamente o nome de potencial, porque não se expressam por movimento, mas têm o potencial para se transformar em movimento. Tranquilo até aí, gente? Então, o somatório dessas energias potenciais mais energia cinética, caso o corpo tenha todas elas,
é o conceito de energia mecânica. E associado ao conceito de energia mecânica, galera, tem um conceito muito, mas muito importante, que é o princípio da conservação da energia mecânica, que é um caso particular do princípio da conservação da energia. Vamos falar dos dois. O que o princípio da conservação de energia fala para a gente? Bem simples, aquilo que você já ouviu desde o 9º ano. A energia não pode ser criada, nem ela pode ser destruída, apenas transformada. Então, galera, é simples, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Por que isso? Porque, do ponto de vista da ciência, a gente parte do pressuposto que nosso universo é fechado. Então, quando o universo foi construído e matéria e energia foram lançadas dentro dele, suposto fechado, a energia não tem mais como escapar. Ela não tem mais como sair do nosso universo. Então, a quantidade de energia dentro do nosso universo é constante. Por isso que a gente diz que a energia não pode ser criada. Ela já está aqui. A gente se utiliza dela. Você não pode criar energia. Você sempre vai despender energia, mas vai se utilizar de uma energia que já existe. Você não vai criar. Então, você não pode criar nem destruir. Ela sempre vai ser transformada. Então, quando uma forma de energia desaparecer, sempre uma outra vai surgir no seu lugar. Por exemplo, quando você lança um corpo para cima, você nota que apesar da altura aumentar, a velocidade vai diminuindo. Então quer dizer que a cinética, que é aquela energia associada ao movimento, vai diminuindo. Mas como a altura vai aumentando, a potencial, que depende da altura, vai aumentando. Então enquanto uma diminui, a outra aumenta. Acontece a mesma coisa na volta. A altura diminui, a potencial gravitacional diminui, mas a cinética vai aumentando. E quando você pega uma caixa e lança sobre o chão, dando a ela energia cinética, você nota que com o passar do tempo ela vai parar. Aí você perguntaria, e aí, professor, e essa energia cinética que eu dei para ela se transformou predominantemente em calor, que é energia térmica. Falo predominantemente porque às vezes você ouve um determinado som, que é o som de arrasto, então tem energia sonora também aparecendo no fenômeno. Às vezes tem uma certa luminosidade, uma faísca, então tem energia luminosa. Então a gente fala, a grosso modo, predominantemente energia térmica ou calor. Então se você fornece 100 joules de energia cinética para uma caixa, provavelmente esses 100 joules se transformarão predominantemente em calor. Mas notem que a energia está ali. Ela só mudou de nome, ela só se transformou. Então é cinética que vira potencial gravitacional que vira luminosa, luminosa que vira química, química que vira sonora e assim sucessivamente. Então, gravem. Princípio da conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E outra coisa, galera, apesar de trabalho ter como unidade Joule, assim como qualquer modalidade energética, alguns autores não consideram trabalho como uma forma de energia. A gente, e esses outros cientistas, consideram trabalho como uma maneira, um modo, um processo da energia ser transferida. Então, não que trabalho seja energia, mas é uma maneira da gente transferi-la de um lugar para o outro, de um corpo para o outro, ou até mesmo para transformá-la. Beleza até aí? Como consequência do princípio da conservação da energia, existe o caso mais particular, que é muito importante para a gente, que é o princípio da conservação da energia mecânica. O que esse princípio diz para a gente? Diz para a gente, basicamente, que se num determinado sistema não atuarem forças dissipativas, como, por exemplo, a força de atrito e a força de resistência do ar, a energia mecânica do sistema se conserva. Ou seja, se não atuar resistência do ar, se não atuar atrito, se não atuar a resistência de um líquido, se não atuarem forças que produzam necessariamente o aparecimento de calor, a energia mecânica do sistema se conserva. Então, vários fenômenos no dia a dia, eles são explicados com a conservação de energia. Então isso é muito interessante para a gente, tá? E para a gente finalizar, galera, vamos falar sobre o teorema da energia cinética. O que o teorema da energia cinética fala? Basicamente ele vai matematizar aquilo que nós já falamos. O que nós comentamos aqui? Que toda vez que há realização de trabalho, há necessariamente o aparecimento de energia. Ótimo. O que ele vai falar matematicamente?
que o trabalho resultante é igual à variação de energia cinética. Simples. Toda vez que a energia cinética de um corpo aumentar, ou seja, toda vez que sua velocidade aumentar, houve a realização de trabalho por parte de uma força. Importante. Não é uma força qualquer, é a resultante. Por que o teorema fala isso? Porque, em geral, não atua só uma força no corpo, não atua só a força que você faz, atuam várias outras. O efeito resultante, o trabalho resultante é que vai produzir uma alteração na energia cinética, para mais ou para menos. Então, uma coisa é você realizar trabalho sozinho num determinado corpo. Ele vai ganhar uma certa energia cinética. Outra coisa é atuar você e o atrito no sentido contrário, que vai realizar um trabalho negativo. Então é óbvio que o aumento de energia cinética, o aumento de velocidade vai ser menor. Então notem que esse trabalho pode ser positivo ou negativo, desde que ele esteja a favor ou contra o movimento. Então quando uma força como a sua atua a favor do movimento, o trabalho é positivo. Quando ela atua contra, o trabalho é negativo, de modo que ela possibilita a redução do trabalho total, a redução da energia cinética, caso haja uma variação de energia cinética num determinado corpo. Tá tranquilo até aí, galera? Espero que eu tenha conseguido explicar alguns pontos cruciais, né? E eu quero que vocês entendam bem dessa aula o seguinte: o vínculo entre trabalho e energia. Então, se você gravar esse vínculo, você já vai ter gravado algo muito importante. Então, toda vez que uma força produz deslocamento, ela realiza trabalho. E se você levar em consideração o efeito de todas as forças, esse trabalho é o trabalho resultante que estará associado a uma variação na energia cinética. Beleza até aí? Só para finalizar, eu quero dar um exemplozinho muito importante de como esse conceito de energia ele é vital para o ser humano. Já pensaram se a gente não domina o conceito de energia? Todo o conforto que nós temos hoje em dia, você não teria. Você não teria o conforto de um aquecedor, você não teria o conforto de um refrigerador, você não teria como cozinhar, você não teria como ligar seus equipamentos elétricos. Então, o domínio por parte do ser humano desse conceito de energia foi muito importante. E saber que essa energia não muda é algo fantástico dentro do universo, né? Você saber que existe uma grandeza cuja quantidade não vai mudar e de que nós necessitamos muito dessa grandeza, isso é extremamente importante. Por isso que eu vou dar um exemplo bem legal para você entender como as coisas são e como elas estão exatamente nos lugares onde deveriam estar. Vamos falar um pouquinho sobre o Sol, de onde vem a energia que o Sol possui e distribui para o nosso sistema solar. Bom, a reação que acontece no centro do Sol é uma reação que nós chamamos de fusão nuclear, ou alguns chamam de fusão termonuclear. O que o Sol faz? Ele pega 4 átomos de hidrogênio e, pelo seu elevado poder gravitacional, ele atrai esses 4 átomos de hidrogênio e funde. Nessa fusão, ele gera um átomo de hélio, que é um pouco mais leve que os 4 átomos de hidrogênio. Logo, massa desapareceu. Só que massa não desaparece, na verdade, segundo Einstein, é igual a mc ao quadrado. Então, o que aconteceu com essa massa? Ela se transformou em energia. Então, essa energia radiante que o Sol emite e que uma parcela vem para a Terra, ela é fruto dessas reações de fusões nucleares. Então, o combustível do Sol é o hidrogênio. Então, ele funde 4 átomos de hidrogênio, gerando um átomo de hélio, que é um pouquinho mais leve. Essa massa que desaparece se transforma em energia. E parte dessa energia chega até o nosso planeta, é absorvida pelas plantas, né, pelos vegetais, que sustentam toda a cadeia alimentar, inclusive o ser humano. Certo, galera? Então, espero que eu tenha podido ajudar vocês. Fiquem com Deus e beijo no coração.